A partir de agora você vai ter um assistente para fazer o imposto de renda. E não sou eu, mas é um assistente pessoal. Esse assistente está baseado no arquivo Perguntas e Respostas que a Receita acabou de lançar. Esse aqui, que é o Perguntas e Respostas, ele traz as principais dúvidas e perguntas, inclusive todas as respostas, dadas pela própria Receita Federal. São mais de 700 perguntas em mais de 300, para ser exato, 340 páginas de perguntas e respostas sobre tudo que você tem de dúvidas sobre o imposto de renda. E aí você vai falar, Mira, muito complicado tudo isso, porque como é que eu vou achar as perguntas e as respostas? Exatamente isso. Você vai colocar na inteligência artificial, eu vou te mostrar como fazer isso agora, para que você não tenha dúvida, ache todas as suas respostas sem precisar se preocupar. Primeiro, só entenda que o Perguntas e Respostas é feito pela própria Receita Federal, é o Perguntas e Respostas para a pessoa física. Ele é bem organizado, bem dividido em diversas seções. Você pode ver aqui, tem a parte de quem é obrigado a apresentar a declaração, a obrigatoriedade da apresentação, o desconto simplificado, prazo para apresentação, multa por atraso, como é que você preenche o imposto de renda, transmissão da declaração, como é que você transmite, o local de apresentação, declaração de exercícios anteriores, como é que você retifica a declaração, comprovante de rendimento, cadastro, cálculo do pagamento, restituição, situações individuais, declaração em conjunto, tudo, espólio, quando tem pessoa falecida no exterior, se você está no exterior, todas as suas perguntas estão aqui. Praticamente tudo que você pode pensar tem aqui no Perguntas e Respostas. Muitas e muitas coisas, mais de 700 perguntas em 340 páginas. Fica difícil de garimpar, mas essa é a resposta oficial da Receita sobre as suas dúvidas no imposto de renda. Claro que você pode ter algum questionamento que não está contido aqui. Nesses casos, o que você pode fazer é mandar um e-mail para a Receita Federal questionando: Receita, sob esse aspecto não tem uma resposta oficial, qual é o posicionamento? E a partir daí você tem o posicionamento da Receita. Mas a imensa maioria das dúvidas está aqui. Mira, difícil de ficar garimpando, pesquisando e entendendo. Exatamente. Por isso, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o ChatGPT, que é o que eu vou fazer agora. Eu abri aqui o ChatGPT, eu vou aqui anexar o arquivo do Perguntas e Respostas. Eu vou colocar chat, a partir de agora, todas as suas respostas serão baseadas no arquivo em anexo. Todas as respostas desse chat serão baseadas no arquivo em anexo. Cada resposta deve conter o número da pergunta e a página que ela se encontra no arquivo em anexo. Por que isso? Porque eu quero que, além de me perguntar e dando respostas baseado no programa, no arquivo da Receita Federal, ele também me diga qual o número da pergunta em que ele se baseou, a pergunta lá do arquivo, e também a página. Por que eu quero isso? Porque aí ele vai me dar uma resposta, mas aí eu consigo conferir exatamente dentro do arquivo da Receita se aquilo ali faz sentido. Porque se ele estiver alucinando, eu tenho ali uma informação oficial. Normalmente ele vai dar a resposta bonitinha, corretinha, mas você tem como verificar porque você sabe exatamente de onde ele extraiu essa resposta. Por isso que é importante. Você não precisa confiar 100% na inteligência artificial, você tem como conferir. Aí você vai, pega aquela resposta, confere, tá certinho, você vai responder, vai fazer a sua declaração dessa maneira. Agora você tem um agente pessoal para te ajudar a fazer a declaração de imposto de renda e beleza. Já vou colocar isso aqui. Ele já falou, pode mandar a primeira pergunta. Vou botar aqui uma pergunta. Vou botar aqui uma pergunta que, inclusive, eu recebi de uma aluna, que era assim: na declaração de aluguel recebido de um apartamento, posso descontar despesas como fundo de fachada, reforma da piscina, que foi cobrado pelo condomínio e pago pelo proprietário? Não sei, vamos ver o que ele vai dizer. Aqui o que o ChatGPT disse? Sim, pode excluir esses valores do rendimento do aluguel, baseado na pergunta 449 da página 206. As despesas de condomínio ordinárias e extraordinárias pagas pelo locador podem ser excluídas do valor do aluguel recebido. E aí ele tem até aqui o arquivo, vamos clicar e vamos abrir
na página que ele falou. E o que está escrito aqui? Sim, as despesas de condomínio suportadas pelo locador podem ser excluídas do valor do aluguel recebido. Como a legislação em vigor não faz distinção entre os tipos de despesas de condomínio, se ordinárias ou extraordinárias, caberá ao locador apenas comprovar documentadamente o encargo assumido para excluir o pagamento. Só que o chat ele faz algumas advertências. Ele diz aqui: não são dedutíveis despesas com reforma do imóvel para futura locação. Então, se você está reformando o imóvel, o que caracteriza um ganho na valorização do imóvel, você pode usar isso até para aumentar o valor declarado do imóvel, mas você não pode abater do aluguel recebido. Então, por exemplo, ele falou, você pode excluir fundo de fachada, reforma da piscina, mas não pode excluir reforma direta do imóvel, que não é algo do condomínio. Jobs, você tem alguma dúvida aí para a gente jogar aqui sobre imposto de renda? Sim, queria saber como que eu informo na declaração o meu financiamento. Chat, como informar na declaração de IR o financiamento imobiliário? Acho que essa é uma pergunta de muita gente, hein, Jobs? O que ele falou? Você não declara a dívida separadamente, você declara o imóvel em bens e direitos e vai aumentando o valor do imóvel conforme você paga. Ou seja, você coloca o que você já pagou, por exemplo, o valor da entrada, os impostos, ITBI, tudo mais as prestações daquele ano. Se o imóvel vale 300 mil, você deu 50 mil de entrada e pagou mais 10 mil de prestação, 50 mil de custos, entradas, impostos, e deu mais 10 mil de prestação, então o seu imóvel vale 60 mil. 60 mil é o valor que você vai colocar na sua declaração. E ele diz aqui que ele tirou essa resposta da pergunta 214, página 117. Só que ele fala que, apesar de tratar de outro contexto, ou seja, essa pergunta 214 trata de outro tema, ela reforça esse princípio-chave e que o importante é o valor efetivamente pago no período relacionado ao bem. Não tem exatamente essa resposta desse jeito, pelo menos o chat não mostrou, mas ele pegou outra resposta que dá essa mesma ideia. E sim, essa resposta dele está certa, porque o que você deve declarar, isso eu sei, é de muitos anos fazendo tudo isso, você deve declarar exatamente o valor pago. A resposta dele está correta, inclusive ele dá o passo a passo aqui de, na prática, como é que você faz para declarar. Jobs, tem aí outra dúvida para a gente perguntar para o chat? Uma dúvida agora para o mercado financeiro. Como que eu faço para declarar os meus ativos em renda variável? Como é que declara uma ação comprada na Bolsa de Valores? Chat, como declarar uma ação comprada na Bolsa de Valores? Você vai em Bens e Direitos, grupo 3, Participação Societária, código 1, ações, inclusive listadas na Bolsa, está correto, o caminho é esse mesmo. E aí ele disse que é a pergunta 445 da página 204. E ele diz que as ações são declaradas pelo custo de aquisição, não pelo valor de mercado. Também está certo. E você deve apurar o custo médio de aquisição, ou preço médio, que é o PM. Vai lá em ficha Bens e Direitos, 03, depois 01. Ele até me disse aqui, você deve detalhar quantidade de ações por empresa, nome e código, adquiridas em tal lugar por tal preço. A corretora você não precisa colocar, porque a Receita entende que é o seu preço médio em todas as corretoras, mas você pode colocar se você quiser. O importante é que o preço médio englobe todas as corretoras. Ele ainda me deu aqui um exemplo, você comprou 100 ações por R$10, depois mais 100 a 20, então seu preço médio é R$15, você vai declarar as 200 ações num valor total de R$3.000 ao preço médio de 15. Diz que você não pode usar o valor atual, ou às vezes o valor que aparece na corretora se não for o seu preço médio, nem lucro-prejuízo não realizado. Jobs, tem mais uma pergunta pra gente colocar aqui? Tem mais uma. Para quem teve rendimento no exterior, tipo aquela aplicação financeira que você fez lá numa conta digital, como é que eu faço essa declaração? Ele respondeu aqui. Essa é uma das perguntas mais técnicas do IR hoje em dia. E aí ele fala, a base para essa resposta é a pergunta 639 da página 99. Os ganhos não computados na declaração de ajuste anual submetidos à incidência de imposto de renda no período em que houver o resgate, amortização e alienação, ele diz que é a regra geral de 2025 em diante. Os rendimentos no exterior são tributados no Brasil, declarados na declaração de ajuste anual, não mais via Carnê-Leão como regra geral, porque até então,
antes de 2025 era feito carnê-leão, onde declarar ficha completa, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física do exterior, e entra aqui tipo de rendimentos, por exemplo, dividendos de ações no exterior, juros, rendimentos de ETFs, ganho de aplicação financeira dependendo do caso, e aí já explica como é que você deve preencher, e aí vai explicando. Tem também outras explicações sobre outros itens, então ele trouxe bastante informação, porque esse é, de fato, um tema bem complexo, que tem várias nuances, só que tem as perguntas e as respostas ali, vale a pena dar uma lida com cuidado. Ele trouxe bastante exemplo prático, um monte de coisa, mas você consegue procurar essas referências todas lá no Perguntas e Respostas. E outra coisa, se está gostando desse conteúdo, se inscreve aqui, dá o seu like, se você tem outras dúvidas, bota aqui nos comentários também, porque é sempre importante ver o quanto esse vídeo está agregando ao conhecimento de vocês. Então, o chat respondeu corretamente, mas aqui fica sempre um alerta. A inteligência artificial, ela é uma excelente ferramenta, ela te ajuda no dia a dia, pode ajudar demais, não só o GPT, mas como o Claude, o Gemini, todas as ferramentas eu uso bastante, eu gosto muito, porém, eu sempre tenho um pé atrás achando que ela pode alucinar um pouco. Por isso eu procuro dar o máximo de contexto, fazer as perguntas da forma mais completa possível, bem específica, e sempre dando algum material, alguma referência, como eu fiz aqui com Perguntas e Respostas da Receita Federal. E a dica é, confira a resposta. Se ele falou que aquela pergunta daquela página é a resposta ou dá a entender, vai lá e dá uma lida para ver se aquilo ali realmente faz sentido. Teve uma pergunta que ele falou aqui que não era a resposta exata, mas corroborava com o pensamento. Então você vai lá, confere, vê se realmente faz sentido, porque assim você vai conseguir fazer a sua declaração de imposto de renda rapidamente, sem grandes preocupações, matando todas as dúvidas, rapidamente buscando ali no Perguntas e Respostas da Receita, que é uma excelente ferramenta, e também no ChatGPT ou em outra inteligência artificial que você queira usar. Lembrando também que esse arquivo de perguntas e respostas você acha na internet, se você der um Google, e para você que é assinante da comunidade Mira, ele está lá na primeira aula do curso de Imposto de Renda sobre Investimentos. Deixei na primeira aula esse arquivo, você entra, você baixa para você fazer a sua declaração sem nenhuma dúvida. Tem aulas no nosso curso de Imposto de Renda, tem live tira dúvidas, as principais dúvidas já foram tiradas nas lives, está tudo gravado lá no curso de Imposto de Renda nos Investimentos dentro da comunidade Mira. Então dá uma olhada lá, vai lá, assiste, e se você tiver dúvidas ainda, você consegue mandar lá no nosso fórum, que eu e outras pessoas do time, a gente te ajuda nessa parte de Imposto de Renda sobre os investimentos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo mais mão na massa para que você tenha o seu auxiliar de Imposto de Renda, e claro, vou te esperar no próximo vídeo. Um beijo e até lá, tchau, tchau!